Você sabia que neste exato momento, pode haver alguém observando você através do espelho da sua casa? Não estou falando de câmeras escondidas, estou falando de entidades das trevas, usando seu espelho como uma janela aberta para a sua vida. Durante 17 anos, eu fiz exatamente isso. Entrei em milhares de residências, sem arrombar portas, sem escalar muros, sem precisar de chaves. Minha porta de entrada era algo que você tem na sua casa agora mesmo. Algo que você olha todos os dias sem desconfiar. Seu espelho. Hoje vou revelar os 3 locais da sua casa, onde espelhos se transformam em portais dimensionais. Lugares onde a barreira entre o mundo físico e o mundo espiritual se rasga completamente. Se você tem um espelho em qualquer um desses 3 pontos, sua casa não está protegida. Não importa quantas orações você já fez, não importa quantas vezes ungiu as portas, enquanto esses espelhos estiverem ali, uma porta permanece escancarada. E antes que você pense que isso é superstição ou lenda urbana, deixa eu ser clara. Eu não estou especulando, eu não li isso em algum lugar. Eu vivi isso. Eu pratiquei isso. Eu usei espelhos como armas espirituais por quase 2 décadas. E hoje, liberta pelo poder do sangue de Jesus Cristo, vou expor cada segredo, cada técnica, cada localização estratégica que usávamos para invadir lares de famílias inteiras. Porque aquele espelho que você acha inofensivo pode ser o motivo pelo qual suas orações não são respondidas. Pode ser a razão dos seus pesadelos constantes. Pode ser a explicação para aquela sensação de estar sendo vigiado dentro da sua própria casa. Eu não nasci nas trevas. Ninguém nasce querendo servir o reino da escuridão. Mas quando você cresce em uma família onde a feitiçaria é tradição, onde os rituais são passados de geração em geração como herança, você não escolhe, você é escolhida. Minha bisavó foi sacerdotisa de um culto que operava na região de Moçambique. Minha avó continuou o legado. Minha mãe tentou escapar, mas foi amarrada por pactos de sangue, que ela assinou sem saber quando ainda era criança. E quando eu nasci, meu destino já estava selado antes mesmo do meu primeiro choro. Aos 18 anos, durante um ritual de iniciação que durou 3 noites seguidas, recebi minha primeira atribuição no reino das trevas. Não fui colocada para fazer feitiços comuns. Não fui designada para trabalhar com ervas ou amarrações simples. Fui levada para uma divisão específica. Uma especialização que poucos conhecem. A divisão de projeção através de superfícies refletoras. Espelhos, vidros, águas paradas. Qualquer superfície que refletisse imagem poderia se tornar minha porta de entrada. Mas os espelhos eram nossa ferramenta principal, porque espelhos não apenas refletem Els Duplicon, eles criam cópias espirituais. E essas cópias podem ser manipuladas. Passei 2 anos em treinamento intensivo, aprendi a entrar em transe profundo, aprendi a deslocar minha consciência do meu corpo físico, aprendi a projetar minha forma espiritual, através de superfícies reflexivas, para locais a quilômetros de distância. No começo, conseguia apenas observar. Ficava do outro lado do espelho, olhando para dentro das casas, vendo as pessoas viverem suas vidas, sem imaginar que estavam sendo vigiadas. Mas com o tempo, desenvolvi habilidades mais avançadas. Aprendi a influenciar sonhos, a plantar pensamentos, a criar atmosferas de medo e opressão, a bloquear bênçãos, antes mesmo delas entrarem pela porta. Minha área de atuação era a região costeira. Maputo, Beira, Nampula. Eu tinha uma lista, nomes, endereços, alvos específicos, pastores, líderes de células, intercessores, famílias cristãs que incomodavam o reino das trevas com suas orações. Minha função era simples: encontrar o espelho certo na casa deles e estabelecer um ponto de monitoramento permanente. Durante 17 anos, eu fiz isso sem parar. Invadi casas, espiei quartos, assisti conversas privadas Bloqueamilagers, e o mais perturbador: muitas das minhas vítimas nunca desconfiaram. Elas viviam suas vidas normalmente, sem saber que cada movimento era registrado, cada oração era reportada, cada bênção era interceptada antes de chegar até elas. Hoje, sei que apenas a misericórdia de Deus me arrancou daquela vida. Mas antes de contar como fui liberta, preciso expor o que aprendi, porque conhecimento sem aplicação não liberta ninguém. E existem 3 locais na sua casa, que se tiverem espelhos, estão servindo exatamente ao mesmo propósito que eu servia: portais abertos, janelas espirituais,
Porta sem tranca. A primeira vez que entrei em uma casa através de um espelho, eu tinha 20 anos. Minha mentora me levou até uma residência em Matola, na periferia de Maputo. Era uma casa simples, família de classe média, casal com 2 filhos pequenos. Gente comum, gente que acordava cedo, trabalhava, voltava para casa, jantava em família, gente que você conhece. Gente como você. Minha mentora apontou para o espelho na sala de estar. Um espelho grande, com moldura dourada, pendurado na parede em frente à porta de entrada. Ela disse: "Esse é o vigia." Todo espelho estrategicamente posicionado serve como vigia. Ela me ensinou a técnica. Sentar, em posição de meditação. Fechar os olhos. Esvaziar a mente. Invocar as entidades responsáveis pelo deslocamento espiritual. E então, visualizar o espelho como se fosse uma porta. Não apenas imaginar. Visualizar com tanta intensidade que a mente não distingue entre imaginação e realidade. Na primeira tentativa, fracassei. Na segunda, senti uma tontura. Na terceira, algo aconteceu. Senti como se meu corpo ficasse para trás, e minha consciência atravessasse uma cortina fina de água. Do outro lado, eu estava dentro daquela casa, em pé, na sala de estar, diante do espelho que me serviu de portal. Eu podia ver tudo. A mobília, as fotos na parede, a televisão ligada, o casal jantando na cozinha, as crianças brincando no corredor. Mas eles não me viam, porque eu não estava lá fisicamente. Estava lá, espiritualmente. E o espelho era meu ponto de ancoragem. Enquanto aquele espelho permanecesse naquela posição, eu poderia voltar quantas vezes quisesse. Observei aquela família por semanas, aprendi seus horários, seus hábitos, seus medos, suas discussões, suas orações. Descobri que o marido estava desempregado, que a esposa orava todas as noites pedindo provisão, que eles tinham uma entrevista de emprego marcada para o final do mês. Minha missão era simples: garantir que ele não conseguisse o emprego. Usei o espelho como ponte. Todas as noites enquanto eles dormiam, eu projetava ondas de ansiedade, medo e insegurança. Plantava pensamentos de fracasso na mente do homem. Ele começou a ter pesadelos. Acordava suando, brigava com a esposa sem motivo. No dia da entrevista, ele chegou atrasado, nervoso, confuso, não conseguiu o emprego, a esposa chorou durante dias, e eu, do outro lado do espelho, observava tudo com satisfação. Mas essa era apenas uma técnica básica. Existem 3 tipos de espelhos que servem como portais. E cada um tem uma função específica no reino das trevas: o espelho de monitoramento, o espelho de manipulação e o espelho de bloqueio. Os espelhos de monitoramento são aqueles posicionados em locais onde conseguimos observar a rotina completa da casa, normalmente na sala ou em corredores. Eles servem para coletar informação. Quem entra, quem sai, que horas a casa fica vazia, quando as pessoas estão vulneráveis. Os espelhos de manipulação são aqueles posicionados em locais de intimidade, quartos, banheiros, lugares onde as pessoas estão desprotegidas, nuas, em momentos de fraqueza. Esses espelhos permitem intervenção direta. Podemos invadir sonhos, podemos plantar tramas, podemos criar vícios e compulsões, podemos atormentar a mente durante o sono. E os espelhos de bloqueio são aqueles posicionados de forma a refletir entradas, portas principais, janelas, portões. Esses espelhos funcionam como barreiras espirituais. Tudo que tenta entrar é refletido de volta. Bênçãos, oportunidades, milagres, provisão. O espelho devolve tudo, antes que cruze a porta. Durante anos, eu trabalhei com os 3 tipos. Eu sabia exatamente onde posicionar cada espelho, para obter o máximo de eficácia. E a maioria das pessoas colocava os espelhos exatamente onde precisávamos que eles estivessem. Sem saber. Sem desconfiar. Pensando apenas em decoração ou praticidade. Eles mesmos abriam os portais. Eles mesmos instalavam as janelas. Eles mesmos nos davam acesso. Um caso me marcou profundamente. Uma família em Nampula. Crentes fervorosos. Igreja 3 vezes por semana. Oração em casa todos os dias, jejum regular. Mas eles tinham um espelho no quarto do casal, posicionado de frente para a cama.
Aquele espelho se tornou minha estação permanente. Por 8 meses consecutivos, todas as noites, eu estava lá, observando, interferindo, bloqueando. O casal começou a ter problemas no casamento, discussões sem motivo, frieza emocional. Pesadelos recorrentes. A esposa sonhava que estava sendo traída. O marido sonhava com acidentes e morte. Eles oravam, jejuavam, pediam libertação. Mas nada mudava, porque a porta continuava aberta. O espelho continuava lá. Enquanto aquele portal existisse, nossas orações deles eram interceptadas antes de chegarem ao céu. Foi quando percebi algo perturbador. Não éramos apenas nós, feiticeiras treinadas, que usávamos espelhos. Havia entidades, seres espirituais, que não precisavam de corpo humano, que também usavam espelhos como portais de entrada. Demônios de insônia, espíritos de enfermidade, entidades de confusão mental. Todos sabiam que espelhos em locais estratégicos eram portas abertas. E uma vez que a porta está aberta, qualquer coisa pode entrar. Tudo mudou numa noite de sexta-feira. Eu tinha recebido uma nova atribuição. Um alvo considerado prioritário. Um jovem pastor, que estava iniciando um ministério de libertação, em Quilimane. Ele estava expulsando demônios, quebrando feitiços, libertando pessoas amarradas por pactos. O reino das trevas queria ele silenciado. E eu fui escolhida para a missão. Fiz meu trabalho de reconhecimento. Descobri onde ele morava. Uma casa alugada, modesta, nos arredores da cidade. E para minha surpresa, ele tinha um espelho. Um espelho grande no quarto, herdado dos antigos moradores, que ele nunca havia removido. Era tudo o que eu precisava. Naquela noite, entrei em transe como sempre fazia. Invoquei as entidades, visualizei o espelho e atravessei. Quando abri os olhos do outro lado, estava dentro do quarto dele. O pastor dormia profundamente. Sua esposa ao lado. Tudo parecia normal. Tudo parecia sob controle. Comecei meu trabalho. Aproximei-me da cama para plantar os pesadelos, para criar as opressões, para bloquear a unção que estava sobre aquele homem. Mas quando estendi minha mão em direção a ele, algo aconteceu. Algo que nunca havia acontecido antes. Uma luz explodiu no quarto. Não uma luz física. Uma luz espiritual, tão intensa que me cegou instantaneamente. Senti uma dor lancinante atravessar meu corpo espiritual, como se 1000 agulhas de fogo perfurassem cada centímetro da minha pele. Tentei recuar. Tentei voltar para o espelho, mas não conseguia me mover. Estava paralisada. E então ouvi uma voz. Não a voz do pastor. Ele continuava dormindo. Era outra voz. Uma voz que vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Uma voz que carregava autoridade absoluta. A voz disse: "Quem te enviou aqui?" Tentei responder, mas nenhum som saiu da minha boca. A voz continuou: "Você invadiu uma casa coberta pelo sangue do Cordeiro. Você entrou num território que não te pertence. Você tocou num ungido que está sob minha proteção. Agora você vai ver quem eu sou." Naquele momento tudo ao meu redor se transformou. O quarto desapareceu. O espelho desapareceu. Eu me vi num lugar que não consigo descrever completamente. Um lugar onde o tempo não existe. Um lugar de fogo, mas não o fogo que destrói. Um fogo que expõe, que revela, que queima toda mentira, toda ilusão, todo engano. E diante de mim, vi minha vida inteira. Não como eu me lembrava, mas como realmente era. Vi cada casa que invadi, cada família que destruí, cada casamento que arruinei, cada sonho que bloqueei, cada bênção que roubei. Vi rostos, nomes, pessoas que eu nem lembrava mais. Uma mulher que teve depressão profunda, porque eu plantava pensamentos suicidas, através do espelho do banheiro dela. Um homem que perdeu 3 empregos seguidos, porque eu bloqueava todas as oportunidades através do espelho da entrada. Uma criança que desenvolveu terror noturno, porque eu invadia seus sonhos através do espelho do quarto. Centenas de milhares de vidas, todas destruídas pelas minhas mãos. E pela primeira vez em 17 anos, senti algo que havia suprimido completamente. Culpa, remorso, horror, pelo que eu havia feito. Mas a revelação não parou aí. Vi também o meu próprio destino. Vi onde eu estava indo. Vi o fim da estrada que eu estava percorrendo. E o que vi me encheu de um terror que nenhuma palavra humana consegue expressar. Vi o inferno. Não como conceito teológico, não como figura de linguagem, mas como realidade absoluta.
Um lugar de tormento eterno, um lugar onde não existe segunda chance. Não existe negociação. Não existe saída. Vi pessoas que eu conhecia. Feiticeiras que morreram antes de mim. Mestres que me treinaram. Todas aprisionadas, todas em agonia. Todas gritando por misericórdia que nunca viria. E vi meu lugar reservado ali. Meu nome já estava marcado. Minha vaga já estava preparada. Era só uma questão de tempo. A voz falou novamente. Você ainda tem escolha. Você ainda tem tempo. Mas se continuar nesse caminho, esse será seu destino final. E então, acordei. Não no quarto do pastor, mas no meu próprio corpo. Na minha própria casa. Em Maputo. Tremendo violentamente. Suando, correndo incontrolável. Eram 4 da manhã. E pela primeira vez na vida, eu tinha certeza absoluta de duas coisas. Primeiro, Jesus Cristo é real. Não é religião. Não é tradição. Não é invenção humana. Ele é real. Ele é vivo. Ele é poderoso. E ele tinha acabado de me confrontar. Segundo, eu estava do lado errado. Tudo que me ensinaram era mentira. Todo o poder que me deram era emprestado. Todo o controle que eu pensava ter era ilusão. Eu não era poderosa. Eu era escrava. Eu não controlava nada. Eu era controlada, e meu salário final seria a destruição eterna. Naquela madrugada, ainda tremendo, ainda em choque, fiz algo que nunca imaginei fazer. Ajoelhei no chão da minha sala. E pela primeira vez na vida, orei. Não foi uma oração bonita. Não foi uma oração teologicamente correta. Foi um grito desesperado de uma mulher que acabara de ver o abismo, e não queria cair nele. Jesus, eu não sei se você me ouve. Eu não sei se você pode me perdoar. Eu fiz coisas terríveis. Eu destruí vidas. Eu servi seus inimigos, mas se você é real, se você é quem diz ser, eu preciso de você. Me salva. Me tira desse caminho. Me livra desse destino. Eu não quero ir para aquele lugar. Por favor, me salva. E algo aconteceu. Algo que médicos não explicam. Algo que a ciência não comprova. Mas que eu sei que foi real. Senti um peso saindo do meu corpo. Literalmente saindo. Como se algo pesado que eu carregava há anos fosse arrancado de mim. Senti uma paz que eu nunca havia experimentado. Uma paz que não fazia sentido diante do caos, que era a minha vida. E ouvi, não com os ouvidos físicos, mas no fundo do meu espírito, uma frase. Você está livre. Chorei até o sol nascer, e quando o dia clareou, eu não era mais a mesma pessoa. Os primeiros dias após aquela noite foram os mais difíceis da minha vida. Eu havia decidido abandonar a feitiçaria. Mas abandonar não é simples, quando você está amarrada por pactos de sangue. Quando entidades espirituais reivindicam propriedade sobre você. Quando sua própria família está envolvida nas trevas. No domingo seguinte procurei a igreja daquele pastor em Quelimane. Viajei 6 horas de ônibus. Cheguei no meio do culto. Sentei no último banco. E quando o pastor subiu ao púlpito, reconheci imediatamente. Era o mesmo homem que eu havia tentado atacar. Ele pregou sobre libertação. Sobre como Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Sobre como nenhum cativo está longe demais para ser resgatado. E cada palavra parecia dirigida diretamente a mim. No final do culto ele fez um apelo. Quem aqui precisa de libertação? Quem aqui está amarrado e quer ser livre? Minhas pernas tremeram, meu coração disparou. Mas algo dentro de mim, mais forte que o medo, me empurrou para frente. Levantei e caminhei até o altar. Quando cheguei perto do pastor, ele olhou nos meus olhos, e para minha surpresa, ele disse: Eu te conheço. Eu gelei. Ele continuou: Na sexta-feira passada, Deus me acordou às 3 da manhã, e me mostrou uma mulher tentando entrar no meu quarto através do espelho. E ele me disse que aquela mulher viria me procurar, que eu deveria estar preparado para ajudá-la. Você é ela, não é? Desabei em lágrimas. Confessei tudo, na frente de toda a igreja. 17 anos de feitiçaria, centenas de casas invadidas, famílias destruídas, espelhos usados como portais. Tudo. O pastor não me julgou, não me rejeitou. Ele simplesmente disse: Jesus já pagou por tudo isso. Agora vamos quebrar cada corrente que ainda te prende. O processo de libertação durou 3 dias. 3 dias de oração intensa, jejum, renúncia de pactos, confissão de cada envolvimento com as trevas.
Quebra de cada vínculo espiritual. Foi doloroso, foi exaustivo. Houve momentos em que pensei que não sobreviveria. Entidades que habitavam em mim se manifestavam violentamente, gritando, ameaçando, lutando para permanecer. Mas a cada mandamento em nome de Jesus, a cada declaração do sangue do Cordeiro, elas eram expulsas. No terceiro dia, senti algo se romper dentro de mim, como correntes invisíveis se quebrando, como prisões se abrindo, como trevas sendo expulsas por uma luz que invadia cada canto escuro da minha alma. E pela primeira vez em 17 anos, eu estava verdadeiramente livre, mas a liberdade trouxe também responsabilidade. Eu não podia simplesmente seguir com minha vida e esquecer tudo que havia feito. Havia vidas que eu destruí, portei que eu abri, maldições que eu lancei. Tudo isso precisava ser desfeito. O pastor me orientou. Fizemos uma lista de todas as casas que eu conseguia lembrar. Todas as famílias que eu havia atingido. E começamos um trabalho de reparação espiritual. Onde era possível, eu entrava em contato pessoalmente. Pedia perdão. Explicava o que havia feito. Ensinava como fechar os portais que eu havia usado. Muitas pessoas ficaram chocadas. Algumas ficaram com raiva, mas a maioria me perdoou. E quando removiam os espelhos que eu indicava, os problemas que vinham enfrentando por anos desapareciam imediatamente. Uma mulher em Beira tinha sofrido de insônia crônica por 5 anos. Eu havia usado o espelho do quarto dela como portal de tormento. Quando ela removeu o espelho e orou selando aquele espaço, naquela mesma noite dormiu profundamente pela primeira vez em anos. Um casal em Maputo estava à beira do divórcio. Brigas constantes, desconfiança, frieza. Eu havia plantado espíritos de divisão através do espelho da sala deles. Quando quebraram o espelho e ungiram a casa com óleo, em uma semana o relacionamento começou a se restaurar. Uma família inteira em Nampula havia perdido 3 negócios em sequência. Falências inexplicáveis. Sempre que tentavam prosperar, algo dava erodo. Eu havia usado o espelho da entrada deles como barreira de bloqueio. Quando removeram o espelho e oraram abrindo os portais de bênção, em 2 meses receberam uma proposta de sociedade que mudou completamente a situação financeira deles. Cada testemunho me enchia de alegria e de dor ao mesmo tempo. Alegria porque vidas estavam sendo restauradas. Dor porque eu via claramente a destruição que havia causado. Mas também aprendi algo fundamental nesse processo. A maioria das pessoas não faz ideia do mundo espiritual que existe ao redor delas. Vivem suas vidas achando que tudo é coincidência. Acham que pesadelos são apenas sonhos ruins. Acham que depressão é apenas química cerebral. Acham que problemas financeiros são apenas má sorte. Não entendem que existe uma guerra acontecendo. Uma guerra invisível, mas absolutamente real. E muitas vezes, sem saber, elas mesmas abrem as portas para o inimigo entrar. Um espelho, no lugar errado. Uma decoração, inocente. Uma decisão simples de pendurar algo numa parede. E pronto. O portal está aberto. Hoje, 4 anos após minha libertação, dedico minha vida a ensinar o que aprendi. Não para criar paranoia. Não para fazer as pessoas viverem com medo, mas para equipá-los com conhecimento. Porque o diabo não é vencido por ignorância, ele é vencido por revelação. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. E eu vi isso com meus próprios olhos. Famílias inteiras sendo destruídas, simplesmente porque não sabiam que aquele espelho era um portal. Casamentos sendo desfeitos porque não sabiam que estavam sob ataque espiritual. Finanças sendo bloqueadas porque não sabiam que havia uma barreira invisível, refletindo as bênçãos de volta. Mas quando o conhecimento chega, quando a revelação acontece, tudo muda. E é por isso que hoje vou te ensinar exatamente o que fazer. Agora vou revelar os 3 locais exatos onde você nunca deve colocar espelhos. Esses são os pontos que eu e outras feiticeiras usávamos como portais principais. E vou te ensinar como identificar se um espelho na sua casa já se tornou um portal ativo. Primeiro local: espelho posicionado de frente para a sua cama. Este é o portal mais perigoso e mais comum. Quando você dorme, sua alma entra num estado de vulnerabilidade extrema. Seu espírito às vezes se desprende parcialmente do corpo durante o sono profundo. É nesse momento que somos mais suscetíveis a invasões espirituais. Um espelho refletindo sua cama cria o que chamávamos de duplicação astral. Cada vez que você dorme,
O espelho captura uma impressão da sua forma espiritual. Essa impressão pode ser manipulada por entidades que operam através daquele portal. Elas podem injetar pesadelos, implantar medos, criar traumas, plantar pensamentos suicidas, gerar ansiedade e depressão, tudo enquanto você dorme. Indefeso, conheci uma jovem em Tet, que há 3 anos não conseguia dormir sem ter pesadelos terríveis. Sempre sonhava com morte, acidentes, tragédias. Acordava gritando. Desenvolveu medo de dormir. Quando visitei sua casa a pedido da família, imediatamente identifiquei o problema. Um espelho grande, posicionado na parede em frente à cama. Pedi que removessem imediatamente. Oramos selando aquele quarto. Naquela mesma noite, pela primeira vez em 3 anos, ela dormiu em paz total, sem um único pesadelo. Segundo local. Espelho grande no banheiro, especialmente aqueles de corpo inteiro posicionados na altura dos olhos. O banheiro é o lugar de maior vulnerabilidade física. É onde você está nu, exposto, desprotegido. Espiritualmente. É onde sua cobertura natural está mais fraca. Feiticeiras usam espelhos de banheiro para 2 operações específicas. Primeiro, implantação de complexos e inseguranças. Enquanto você se olha no espelho, entidades do outro lado projetam pensamentos de rejeição, feiura, vergonha do próprio corpo. Com o tempo você desenvolve distúrbios de imagem, transtornos alimentares, ódio de si mesmo. E você acha que esses pensamentos são seus, quando na verdade foram plantados. Segundo, monitoramento de momentos íntimos. Toda vez que você toma banho, se troca, usa o banheiro, pode haver olhos espirituais observando através daquele espelho. Isso cria uma atmosfera de desconforto constante. Muitas pessoas sentem que estão sendo vigiadas no próprio banheiro, mas não entendem por quê. É o espelho. Uma mãe em Yambani me procurou desesperada. Sua filha de 15 anos havia desenvolvido anorexia severa, olhava-se no espelho e sempre se via gorda, feia, rejeitada. Nenhum tratamento psicológico funcionava. Quando orei no banheiro da menina, senti uma opressão espiritual fortíssima, emanando do espelho. Cobrimos o espelho com um pano e oramos quebrando toda a projeção demoníaca. Em 2 semanas, a menina começou a melhorar. M2 estava completamente restaurada. Terceiro local. Espelho posicionado de frente para a porta principal da casa. Este é o portal de bloqueio. Tudo que tenta entrar pela porta principal é refletido de volta pelo espelho. Oportunidades de emprego, propostas de negócio, relacionamentos, até mesmo visitas de pessoas que trariam bênçãos. O espelho devolve tudo, antes que entre. Funciona como um guardião invisível, que rejeita qualquer coisa boa que se aproxima. Ao mesmo tempo, esse espelho serve como estação de monitoramento. Feiticeiras se posicionam espiritualmente atrás desse espelho para rastrear os movimentos da família. Que horas saem de casa? Quando ficam sozinhos? Quando vai a jam? Essas informações são usadas para planejar ataques mais eficazes. Um empresário em Pemba me consultou depois de perder 5 contratos grandes em sequência. Todas as negociações começavam bem, mas na última hora, sempre davam errado. Clientes desistiam sem explicação. Propostas eram rejeitadas inexplicavelmente. Quando visitei o escritório dele, vi imediatamente o problema. Um espelho enorme na recepção, posicionado exatamente de frente para a porta de entrada. Aquele espelho estava refletindo cada oportunidade de volta. Removemos o espelho. Oramos abrindo os portais de bênção. Em 3 semanas, ele fechou 2 contratos que estavam parados há meses. Mas como saber se um espelho na sua casa já se tornou um portal ativo? Existem sinais claros. Se você sente desconforto inexplicável perto de um espelho específico, se evita olhar para aquele espelho sem saber porquê. Se vê movimentos ou sombras no espelho que não correspondem à realidade. Se os problemas em sua vida começaram ou pioraram depois que instalou aquele espelho. Se sente que está sendo observado quando está perto do espelho. Se tem pesadelos recorrentes e há um espelho no seu quarto. Esses são indicadores fortes de que aquele espelho não é apenas decoração. E portal. Agora, o que fazer se você identificou espelhos perigosos na sua casa? Primeiro, remoção imediata é sempre a melhor opção. Você não precisa de espelho refletindo sua cama. Você não precisa de espelho gigante no banheiro. Você não precisa de espelho de frente para a porta. Remova-os. Se por algum motivo não puder remover,
Como no caso de espelhos embutidos em armários ou instalações fixas em casas alugadas, faça o seguinte: cubra o espelho com um tecido grosso todas as noites antes de dormir. Isso interrompe a conexão espiritual. Ore sobre o espelho especificamente. Declare em voz alta: este espelho está selado pelo sangue de Jesus Cristo. Nenhuma entidade pode usar este espelho como portal. Toda a porta espiritual está fechada. Unja as bordas do espelho com óleo consagrado enquanto ora. Declare Salmo 91 sobre aquele ambiente. Quebre verbalmente todo pacto, toda dedicação, toda conexão demoníaca. E faça isso regularmente, não apenas uma vez. Porque a guerra espiritual é constante. Conheci um casal missionário que morava numa casa alugada com espelhos fixos em todos os quartos. Não podiam remover por contrato, mas todas as noites antes do dormir, cobriam os espelhos e oravam. Nunca tiveram um único problema espiritual naquela casa, mesmo morando lá por 4 anos. A oração quebra portais. A palavra de Deus destrói fortalezas. O sangue de Jesus sela brechas, mas você precisa agir. Conhecimento sem ação não liberta ninguém. Você pode assistir 1000 vídeos sobre libertação espiritual, mas se não remover o espelho que está dando acesso ao inimigo, nada vai mudar. Hoje você recebeu informação que a maioria das pessoas nunca terá acesso. Você conheceu os segredos que feiticeiras usam para invadir lares através de espelhos. Você aprendeu os 3 locais exatos onde espelhos se tornam portais dimensionais, e você sabe agora o que fazer para fechar essas portas. Mas informação sem ação é apenas entretenimento. E eu não compartilhei 17 anos de trevas e 4 anos de restauração apenas para te entreter. Compartilhei para te equipar, para te libertar, para te perot. Porque neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, pode haver um espelho na sua casa, servindo como janela aberta para o reino das trevas. E amanhã de manhã, quando você acordar, você terá uma escolha. Você pode ignorar tudo que ouviu aqui. Pode achar que não se aplica a você. Pode deixar os espelhos exatamente onde estão. Ou você pode agir. Pode levantar, inspecionar sua casa, identificar os espelhos perigosos e fechá-los. Uma escolha te mantém vulnerável. A outra te coloca em posição de vitória. Eu sei qual escolha eu faria, porque eu vi os 2 lados. Eu operei no reino das trevas, eu invadi casas, eu destruí famílias, e eu sei exatamente o que acontece quando as pessoas ignoram as portas abertas. Mas também experimentei o poder de Jesus Cristo. Eu vi espelhos que eram portais por anos serem selados em minutos, através da oração. Eu vi famílias inteiras sendo restauradas porque fecharam uma única brecha. Eu vi a diferença entre viver sob ataque constante e viver sob proteção divina. E a diferença está nos detalhes. Nas pequenas obediências, em remover um espelho, em cobrir um portal, em orar selando um ambiente. Coisas simples que geram resultados sobrenaturais. Então, esta é minha palavra final para você. Não durma hoje sem inspecionar os espelhos da sua casa. Não deixe para amanhã. Não espere até ter problemas maiores. Faça agora. Entre no seu quarto. Tem espelho de frente para a cama? Remova ou cubra agora mesmo. Entre no banheiro. Tem espelho grande demais, muito próximo, muito exposto? Reposicione ou cubra. Olhe para sua entrada. Tem espelho refletindo a porta principal? Tire dali. E depois que fizer isso fisicamente, faça espiritualmente. Ore sobre sua casa. Declare que todo portal está fechado, que todo espelho é apenas vidro, sem conexão espiritual, que sua casa está coberta pelo sangue de Jesus, que anjos acampam ao redor da sua família, que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Faça isso em voz alta, com autoridade, com fé, porque você não está apenas reorganizando móveis. Você está travando guerra espiritual. Você está fechando portas que estavam abertas. Você está recuperando o território que foi roubado. E quando você fizer isso, preste atenção nas mudanças. Observe se você vai dormir melhor esta noite. Note-se, a atmosfera da sua casa vai mudar. Veja se aquela sensação de estar sendo vigiado vai desaparecer. Porque vai acontecer. Eu vi acontecer centenas de vezes. Portais fechados, vidas transformadas. Mas tem mais uma coisa. Se este vídeo abriu seus olhos, se você reconheceu espelhos perigosos na sua casa,
Se você vai agir baseado nessa revelação, eu preciso que você faça 3 coisas. Primeiro, escreva nos comentários agora: o inferno treme quando eu oro. Declare isso publicamente, porque quando você declara, você está tomando posição. Você está dizendo ao reino espiritual que você não é mais vítima. Você é guerreiro, e sua oração tem poder. Segundo, compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que precisa ouvir isso. Aquela amiga que vive reclamando de pesadelos, aquele familiar que tem espelho gigante no quarto, aquele irmão da igreja que está passando por ataques espirituais inexplicáveis. Compartilhe, porque a informação que liberta não pode ficar guardada. Precisa circular, precisa alcançar quem está sob ataque. E terceiro, inscreva-se neste canal, se ainda não se inscreveu. Ative o sininho de notificações. Deixe seu like, porque eu vou continuar trazendo revelações do mundo espiritual, coisas que eu aprendi nas trevas e que agora uso para libertar pessoas. Segredos que o reino das trevas não quer que você saiba. Estratégias para vencer batalhas que você nem sabia que estava enfrentando. E se você não estiver inscrito, vai perder as próximas revelações. Então, faça isso agora, enquanto você ainda está impactado. Enquanto ainda está sensível à verdade que ouviu. Porque amanhã, o inimigo vai tentar fazer você esquecer. Vai tentar convencer você de que não é tão sério assim. Que você pode deixar para depois. Mas você sabe que é sério. Você sentiu algo enquanto assistia este vídeo. Sentiu que não é coincidência você ter chegado até aqui. E não é. Deus te trouxe aqui hoje porque tinha uma palavra específica para você. Uma revelação que você precisava ouvir. Uma libertação que você precisava receber. Não desperdice essa oportunidade. Não ignore este momento. Levante agora e feche os portais da sua casa. E depois volte aqui e testemunhe nos comentários o que Deus fez. Porque seu testemunho vai fortalecer alguém. Sua vitória vai inspirar outro guerreiro. Sua libertação vai provocar mais libertações. Este é o poder do reino de Deus. Um liberta o outro. Um fortalece o outro. Um testemunho gera 100 testemunhos. Então vamos fazer isso juntos. Você fecha seus portais. Eu continuo trazendo revelações. E juntos, vamos ver famílias inteiras sendo libertas do ataque espiritual que vinha através de algo tão simples quanto um espelho mal posicionado. Que o Senhor te abençoe. Que Ele te proteja. Que Ele cele sua casa com o sangue do Cordeiro. E que você nunca mais durma com portais abertos. Em nome de Jesus. Amém.